Glória a Deus. Graça e paz, queridos. Você está aí? Rapaz, pregar depois do pastor Alain é difícil. Rapaz, para mim é uma honra estar aqui junto com os irmãos e poder compartilhar algo que Deus também colocou no meu coração para estar transmitindo à igreja aqui nessa noite. Trago um abraço da minha esposa, meus filhos da Igreja Batista Casa da Bênção. Veio comigo algumas pessoas aí, né? Tá o Wesley, fica de pé aí, Wesley. O Wesley está aí junto comigo, tá o Kelvin também. O Wesley é casado, mas o Kelvin está solteiro, viu? As irmãs aí da Bênção, né? O Fábio e a Anne também, né? Tá aí, fica de pé aí, Fábio, a Anne. Amém? Será que vocês podem aplaudir o Senhor pela vida deles? Glória a Deus. Vou ver se eu consigo pregar, né? Meu pastor não está aqui hoje, né? Ele sempre está, mas por essa questão do Covid aí, está em casa. Mas estamos aqui, né? E eu fico feliz por tudo aquilo que Deus tem feito na vida de vocês, né? Eu sei assim que eu poderia falar de várias excelências dessa igreja. Por exemplo, rapaz, numa terça-feira, ontem eu estava aqui na Escola Bíblica Discipuladora, tanta gente aprendendo e hoje vocês estão aqui novamente. E ouvi duas palavras, cara, que igreja excelente. Eu cheguei ali, a irmã, mesmo sendo de casa, já sabendo mais ou menos como se situar, a irmã me acompanhou de lá até aqui, arrumou lugar para o pessoal ficar. Parabéns a todos os servos dessa casa aí, amém? Vocês são top das galáxias. Querido, abra sua Bíblia aí, em Salmos de número 90. Salmo de número 91, na verdade. Abra sua Bíblia. É um texto que todos vocês já conhecem. É um texto que na maioria dos lugares onde a gente vai, né, já está lá, né? Algumas pessoas já deixam aberto esse texto da Bíblia lá. Quando não é o Salmo 91, é o Salmo o quê? 23, é ou não é? Você vai em um lugar, vai numa repartição pública, vai num lugar, em uma casa, né? É aqueles pessoal mais antigo, então, tinha um lugar lá na casa que eles colocavam a Bíblia aberta, e quando não estava no Salmo 23, estava no Salmo 91. E final do ano passado, Deus colocou uma palavra em meu coração, e Deus até me falou: Tiago, você vai em alguns lugares para ministrar essa palavra em específico. E em alguns lugares que Deus tem me levado, eu até tenho orado a Deus, alguns lugares foram palavras diferentes, mas em outros lugares Deus está confirmando essa palavra, e hoje eu quero falar com vocês sobre a sombra do Onipotente. E Salmo 91 diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Amém? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. É o que está na maioria das traduções. A minha oração é, Deus, que a sombra do Onipotente possa vir sobre nós aqui neste lugar. Que nós, enquanto igreja, Senhor, possamos receber do Senhor todos os privilégios, todas as dádivas, Senhor, toda a repreensão, toda a misericórdia. Pai, que essa palavra, Deus, produza um resultado específico, Senhor, na vida, Senhor, da palavra e poder aqui, Senhor, na cidade de Boa Esperança. Porque eu sei, Senhor, assim como o pastor Alain, ó Deus, a palavra não volta vazia, ela produz um resultado para o qual ela foi mandada. Senhor, eu me sinto privilegiado, Senhor, pela vida da pastora Mara, pela vida do pastor Rodrigo, Senhor, que tem sido, Senhor, pais espirituais, discipuladores, Senhor, que tem gerado em mim um compromisso com a palavra, com o avivamento, um compromisso com o reino do Senhor. E está aqui, ó Deus, servindo, ó Pai, essa casa. É apenas o reflexo daquilo que nós temos vivido, Senhor, no nosso relacionamento de aliança. Continue cuidando, ó Pai, dessa casa. Continue, Senhor, solidificando, ó Pai, essa igreja. Pai, que a vida de cada um que está aqui, até mesmo, ó Pai, daqueles que estão nos vendo em casa. Eu sei que a minha família está me vendo em casa. Eu sei que tem irmãos que não puderam estar aqui, Senhor, estão vendo o Senhor em casa. Que essa palavra, Senhor, tenha o poder de não só tocar, Pai, as pessoas que estão aqui, ó Pai, nesta igreja, nessa geografia,
mas também que as pessoas que escutarem essa palavra dentro de casa, elas possam receber do Senhor a bênção, a autoridade, elas possam ser tocadas pelo Senhor. Ó Deus, eu não tenho dúvida, Senhor, ó Pai, que por mais que estamos passando um momento difícil de pandemia, não só no Brasil, mas também sobre o mundo, eu tenho a plena convicção de que aquele que está habitando a sombra do Onipotente, ele está descansando nesses dias. Para nós, ó Pai, o desafio do Covid, Senhor, ó Pai, meu Deus, nos mostra, ó Pai, ainda mais, que somos totalmente dependentes do Senhor e da sua vontade, somos totalmente dependentes do seu poder. Por isso, Espírito Santo, toma as nossas vidas, que possamos ser terras férteis aqui nesse lugar, que a ponto que a semente caia e possa produzir resultado. Querido, eu vim aqui profetizar que a semente ministrada a partir desse púlpito, como disse o pastor Alain, esse é o lugar de pregar, e as mensagens, as palavras proféticas que saem neste lugar, elas estão produzindo resultado na sua vida, na sua história, na sua casa, na sua família, no seu trabalho. As palavras ministradas a partir desse lugar estão mudando o contexto geográfico da sua vida, estão mudando o contexto familiar da sua vida, e eu tenho certeza que nessa noite não será diferente. Essa palavra veio e vem para trazer vida ao seu coração. Essa é minha oração desde já, em nome de Jesus, amém. Diga para quem está do seu lado assim: Deus está te chamando. Fala mais forte: Deus está te chamando para viver à sombra do Onipotente. Sabe, queridos, quando nós falamos de sombra, a sombra tem alguns fatores negativos e uns fatores positivos. Alguns fatores negativos da sombra. Não sei se você já andou um dia à noite e teve medo. Eu não sei se você já morou, talvez, né? O Ataíde e a família moram ali na fazenda, na roça. E quando criança eu morei também em um lugar, né, que era mais ou menos um lugar assim, e eu tinha dificuldade quando meu pai falava assim: Tiago, vai pegar alguma coisa lá fora. Por quê? Porque eu tinha medo. Se fosse de dia, eu estava pronto para ser obediente ao meu pai. Mas quando se fala à noite, a sombra tem essa conotação, a sombra tem essa simbologia de algumas coisas, até mesmo negativo. Outras partes negativas da sombra. A sombra é a ausência parcial da luz, e nós chamamos a ausência parcial da luz de trevas. Você vai ver que Jesus diz: trabalhe enquanto é dias, antes que venha a noite. A gente vai ver que algumas obras, né, principalmente as pessoas que trabalham para o mal, para Satanás, gostam de fazer as suas obras malignas à noite. Querido, também outra parte negativa, o oposto da luz, a falta de energia. Se nós falarmos que uma pessoa está inativa, se nós falarmos que uma pessoa está adormecida na fé, seria essas trevas tomar conta do coração dessa pessoa. O nosso celular, ele tem luz enquanto tem essa energia. A falta da energia faz o celular nosso ficar em trevas e perde total funcionamento. A gente vai ver que quando estamos em trevas, em sombras, nós não temos nitidez para poder enxergar. Quando as luzes estavam acesas aqui, eu pude enxergar alguns irmãos. Agora que está escuro, fica difícil eu enxergar algumas pessoas. E vocês estão me enxergando porque a luz está sobre mim. Mas se nós estivéssemos tudo escuro aqui, seria difícil nós andarmos, nós enxergarmos. Essa é a parte negativa da sombra. Agora, a sombra também tem as suas partes positivas. Para que a sombra possa existir, tem que existir uma fonte de luz. Na verdade, a sombra é a ausência da claridade, é a ausência dessa energia, é a ausência da luz. Então, queridos, para você entender, essas trevas, essa treva, ela só existe porque existe algo superior, que é a luz. Deus cria o primeiro luzeiro, que é para governar o dia, e cria um luzeiro para governar a noite. Mas para que essas trevas elas possam existir, precisa-se de uma fonte natural de energia, que é a luz. Outra coisa positiva, toda luz ela depende do tempo. Você pode ver que pela manhã, eu voltei a correr aí, eu saio de casa, ainda está meio, aquele momento que está saindo da noite para o dia, ainda está pouco claro.
Mas aí o dia vai chegando, né? Parece que eu posso ver até um texto de Provérbios que diz: a vereda do justo é como luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até se tornar dia perfeito. E qual é o momento do dia perfeito? É quando está ao meio-dia. Partes positivas da sombra. Quem é aqui que já trabalhou na roça? Tem alguém aqui? Levanta a mão. Principalmente quando eu fui morar em Pinheiros, eu cheguei lá, eu morei na casa da minha sogra, a gente tinha a célula na casa da minha sogra, e aí eu trabalhei na roça, e eu ficava doido para num momento, né, ali fazendo maceira. Na verdade eu já procurava fazer a maceira perto de uma árvore, e eu ficava doido quando desse um momento para mim tomar água. Aonde? Debaixo de uma sombra. Isso significa o que? Descanso. É a parte positiva da sombra, descanso. E eu descansava talvez ali 5 minutos, minha energia era reposta, e eu voltava a trabalhar. Nós precisamos dessa parte positiva da sombra. Outra questão positiva da sombra, essas mulheres vão gostar. Quem é a mulher que não gosta de colocar uma maquiagem, sombrear o rosto, né, para ficar mais bonita, mais elegante, né? O maridão já sabe quando ela quer alguma coisa, ela lasca a sombra, né? E chega toda bonita. Querido, nesse momento aqui eu já quero até começar a profetizar, porque mulher na Bíblia significa a igreja, e eu quero orar que nós estamos debaixo da sombra do Onipotente, e quanto mais sombra, mais bonita a gente fica, quanto mais sombra, mais elegante a gente fica, mais atraente para o noivo, mais expectativa no noivo. Eu quero crer nesses dias que Deus está enchendo a igreja de uma sombra, para nos deixar toda bonita enquanto igreja, para que nós possamos atrair o noivo. E hora vem, Maranata, hora vem o Senhor Jesus. Você crê nisso? Talvez aplauda o Senhor, glorifica aí onde você está. Deus está colocando sombra sobre a igreja. Meu Deus, poderia falar muita coisa. A sombra depende do que está na frente entre a luz e a sombra. E é nessa hora que eu gosto de ministrar aquela música que diz assim: Deus vai na frente abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Deixa eu te dizer, você está com medo de Covid, eu também estou. Às vezes a gente passa momentos de temores, mas existe alguém que vai à frente das nossas pelejas e das nossas batalhas, e enquanto Ele vai na frente, Ele não vai deixar nada, porque a sua sombra está nos trazendo descanso, proteção, saúde, conforto, oportunidade. Sabe, querido, Deus vai na frente desses dias, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ele está mostrando para a sua igreja o caminho da dependência nele. Nós somos chamados a viver essa dependência a Deus, essa dependência a Deus. Fala com alguém que está do seu lado assim: Deus está nos chamando nesses dias para andarmos atrás da sombra. Sabe por que você quebra a cara muitas das vezes? É porque você quer ir na frente, você quer tomar todas as decisões, e você não está consultando o Senhor. Vou dar uma de pastor Alain aqui. Ei, a partir de hoje, comece a consultar Deus sobre as suas emoções, sobre as suas finanças, sobre a sua vida espiritual. Se você quer ter sucesso na sua vida, aprenda a consultar o Senhor, porque uma coisa é certa: a guerra que Ele vai na frente, você nunca perde. A guerra que Ele vai na frente, você nunca perde. A guerra que Ele vai na frente, você nunca perde. Sabe por que às vezes você perde lá na família, você perde lá no trabalho? É falta dele ir à frente, fazendo sombra para você. Mas nesses dias Ele quer fazer sombra para nós. Ei! E aí eu quero falar algumas sombras na Bíblia Sagrada. A primeira sombra na Bíblia Sagrada está em Gênesis 18. A Bíblia fala que um homem chamado Abraão, ele estava dando uma descansada. Olha o que o texto diz, Gênesis capítulo 18 diz assim: apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhos de Moré, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. O versículo 1 diz isso. Qual é o maior calor do dia, querido? Meio-dia, sim ou não? Sim ou não? E aonde é que Abraão estava? Debaixo dos carvalhos de Moré, debaixo de uma grande árvore frondosa. O que gera lá? O que gera lá? No maior calor do dia, Abraão está debaixo de uma árvore, e essa árvore gera sombra. Nesse maior calor do dia, apareceu o Senhor a Abraão. A Bíblia diz que 3 anjos
Teofania, visão aparente do Senhor. 3 homens, 3 pessoas apareceram ali naquele lugar. Quem sabe não é uma tipologia do Pai, Filho e Espírito Santo. E agora o Senhor começa a conversar com Abraão. Abraão não perde oportunidade, e Abraão dá um nome para aquela sombra. A sombra do culto, a sombra do serviço. Como é que você sabe isso, pastor Tiago? Porque Abraão, logo quando vê os anjos, ele vai para dentro de casa e ele fala com a dona Sara: ei, prepara um bolo para os homens, prepara uma aguinha fresca para os homens. Sabe, querido, o que o culto significa? Serviço. Nós não viemos aqui só para receber algo, nós viemos aqui para doar algo ao Senhor. E eu quero crer que os cavalos de Marré hoje é a igreja, palavra e poder na cidade de Boa Esperança. E você está tendo oportunidade para servir alguma coisa a Deus, para colocar alguma coisa aos pés do Senhor. E Abraão está lá. Abraão corre e ele quer agradar, porque o verdadeiro filho de Deus, ele quer agradar o seu pai, e ele está lá colocando as coisas aos pés. Não faz um guisado, faz isso, porque eu preciso agradar o Senhor. Ah, Senhor, faz voltar em nossos dias a vontade de agradar o Senhor. Ah, meu Deus, faz voltar nos nossos dias a vontade de ir para o culto, para trazer alegria ao seu coração. Faz voltar, querido, eu quero crer que Deus está querendo nos fazer voltar a esse tempo onde a gente vai deixar tudo que a gente está fazendo e a gente vai lá apenas para prestar uma adoração verdadeira. Como Jesus diz àquela mulher: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, em verdade. Porque não é o lugar, mas é a forma. Não é o lugar, mas é quem está lá. Não é o lugar, mas é o jeito que eu estou prestando de todo o coração meu serviço ao Senhor. Mas enquanto para Abraão era a sombra do serviço, era a sombra da adoração, era a sombra do culto, Deus tinha um outro nome para aquela sombra. Fala com quem está ao seu lado: Deus tem um outro nome para esse culto também. Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Abraão está com 99 anos no dia que isso acontece. Abraão já tem 24 anos de vida na presença de Deus. Algumas promessas ainda não tinham acontecido. E enquanto para Abraão era mais um dia de culto, era um dia normal talvez, enquanto para Abraão era mais um dia de motivação na presença de Deus, Deus tem um nome diferente. Porque a Bíblia diz que 2 anjos foram até Sodoma, mas Deus ficou. E Deus chega e fala algo para Abraão: Abraão, você me serviu, você já fez isso, você já fez aquilo, mas eu quero dizer algo para você, Abraão. Dentro de 1 ano eu volto, e você vai estar com seu Isaque na mão. Enquanto para Abraão era a sombra do serviço, era a sombra da adoração, para Deus era a sombra da promessa. Porque Ele vela pela sua palavra para fazer cumprir. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Por mais que você não veio aqui com expectativa de receber talvez algo em retorno, mas todo culto aonde Deus está presente, alguma coisa acontece. Abraão, ele está lá prestando culto, e Deus fala: Abraão, eu não vou sair daqui sem te abençoar. Dentro de 1 ano eu volto, e você vai estar com o seu milagre na mão. Querido, eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus ainda tem promessas para realizar sobre a sua vida, sobre a sua história. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu vim aqui mesmo para profetizar algo sobre a sua história. A sombra da promessa está sobre este lugar. O Espírito Santo está fazendo sombra aqui. Oh, querido, talvez Abraão disse, ele já falou tantas vezes, ele já prometeu 24 anos que ele vem prometendo, e eu tive que fazer besteira. Eu já tenho um filho aí fora da realidade. Eu já fiz tanta coisa com a minha própria decisão, com a minha própria vontade. Mas Deus faz uma promessa debaixo daquela sombra. E Deus fala com ele: dentro de 1 ano eu volto. E sabe o que aconteceu? Dentro de 1 ano Deus voltou, e ele estava com Isaque na mão.
esse tempo de pandemia, esse tempo de frustração, esse tempo de problemas que nós estamos passando, foi essa palavra profética que Deus colocou em meu coração. Tiago, aproveita esse tempo, porque esse é o tempo talvez que nós teremos a maior oportunidade de gerar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Ah, pastor, você não me conhece, a minha mulher é infértil, foi isso que Abraão disse. A dona Sara riu lá, é tanto que o menino chama Isaac, no original é o que? Sorriso. É tanto que o menino chama sorriso, por quê? Porque a dona Sara riu de Deus, porque a dona Sara falou, eu já não posso mais gerar. É assim que Deus gosta de operar, quando a gente acha que nada mais pode acontecer, Deus vem e surpreende a nossa história, Deus vem e surpreende a nossa vida, quando a gente não acha que não vai dar nada mais certo, Deus estabelece o governo dele sobre a nossa vida. Fala com quem está do seu lado, debaixo da sombra do Onipotente, a esterilidade vai embora. Vamos mudar de sombra? Gênesis de número 21. Você lembra que Abraão tinha errado e ele tinha feito um filho com Agar, o nome do filho é o que? Ismael. Esse conflito que está tendo agora de Palestina, os árabes são descendentes dos ismaelitas. Estão brigando de forma legítima por uma terra que Deus deu ao seu pai. Agora não é porque Abraão errou que Deus tinha que errar. Mas quando Isaac chega, a dona Sara fica com inveja. Deixa eu te dizer uma coisa, os problemas não acontecerão fora da igreja, acontecerão dentro da igreja. Às vezes é quem está perto de nós que vai nos invejar, às vezes é quem está perto de nós que vai querer estragar, como diz o pastor Alain, é falta do Espírito Santo. Mas infelizmente a gente vai ter esse tipo de gente. A dona Sara sempre deu essa simbologia de uma mulher fora, que sempre fez o seu marido errar, falhar por falta dessa direção de oportunidade que Deus tinha para a vida dela. E agora Sara levanta mais um problema. Eu não quero Ismael dentro da minha casa. Eu não quero Agar dentro da minha casa. Manda esse povo embora. Gênesis 21. Abraão fica perturbado e pergunta ao Senhor. Deus fala, não, pode mandar embora. Pode mandar, eu vou fazer deles também um povo grande. Sabe, queridos, às vezes a gente acha que os problemas são grandes, que não pode piorar. Deixa eu dizer, pode. Fala quem está falando. Às vezes, piora mais. Porque às vezes complica, para depois Deus descomplicar e explicar porque complicou. Virei pregador pentecostal aqui. Olha para você ver, Abraão manda o menino embora, junto com sua mãe. O menino dessa faixa de 13, 16 anos. E agora eles estão andando no deserto. Imagina qual hora? A hora que o sol está mais forte. É sempre na hora, imagina, ó, isso não combina. Deserto, hora mais forte. A água acaba, a comida acaba. Porque a falta da paternidade espiritual gera isso na vida do crente. A escassez. Tem muita gente que está com escassez. E o pior problema não é o órfão sem um pai, é o órfão do pai presente. O pastor Alain falou aqui, quem tem que procurar é o discípulo, é o filho. Mas agora por falta dessa paternidade eles vão embora. E a escassez vem. A mãe não sabe aonde procurar. Aí sabe o que o texto diz? Tendo acabado, 21, 13, 15, tendo acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos. Arbusto gera o que, querido? O que gera o arbusto? Na maior hora do dia gera o que? Um arbusto? E ela coloca o menino lá debaixo do arbusto. E agora, ela vai para longe a um tiro de flecha. Porque ela não queria ver o menino morrer. Sabe como é que era o nome dessa sombra para Agar? A sombra da morte. A sombra dos sonhos enterrados. A sombra da esperança que se foi. Já era, pastor. Não, o senhor não conhece minha vida. O senhor está pregando aí que sua vida está boa. Você não sabe o que eu já passei esse ano. Você não sabe o que eu passei o ano passado.
Você não sabe os conflitos que eu tive dentro de casa. Você não sabe os conflitos que eu tive na célula. Você não sabe por que eu deixei minha célula. Você não sabe por que eu deixei de discipular. Você não conhece minha vida. Você não sabe da escassez que eu estou passando. Sombra da morte. Já era. Acabou. Não tem mais jeito. Mas aquele que habita a sombra do Onipotente descansará. A Bíblia diz bem assim: e afastando-se foi sentar de fronte à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Querido, se tem uma coisa que move o coração de Deus, é um coração quebrantado. Tem quantas vezes que as lágrimas não saem dos seus olhos? Que eu falou ontem que depois da EBD chegou em casa, chorou rios. Falei, varão, eu sou mais durão assim, de vez em quando Deus me pega também. Essa mulher chora, o menino chora, porque à beira da morte. Agora, olha o versículo 17. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e disse, fala com quem está ao seu lado assim, Deus chamou do céu. Fala com as 3 pessoas, Deus chamou do céu. Deixa eu te dizer uma coisa. Pode acabar aqui na horizontal, mas a vertical sempre vai estar disponível para quem decidir buscar a Deus. Mesmo de forma involuntária, a busca a Deus. Às vezes, querido, o que acabou para você está no campo horizontal, mas deixa ver ainda o que o céu tem para falar ao seu respeito. Sabe, às vezes a gente fica tão conectado com a terra, o homem natural, o homem terreno, quer falar tanto, que quando a expectativa, quando acaba tudo aqui, a gente se desespera. Mas como diz Jesus, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, e o Deus que te vê em secreto, Ele te recompensará. Aí Agar está lá, e o texto diz, o anjo de Deus chamou Agar do céu. Quando acabam as nossas expectativas terrenas, Deus tem sempre uma palavra para o nosso coração. E agora o que Deus diz? Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde ele está. Onde é que o menino estava? Debaixo da sombra. Aquela sombra para Agar era o sinal de morte, aquela sombra para Agar era sinal de desespero, mas para Deus aquela sombra era a sombra do escape, mas para Deus aquela sombra era a sombra da vida, porque, querido, uma coisa é certa, Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Ele veio para nos tirar do império das trevas, da morte, e nos transportou para o império do Filho do seu amor, e aonde nós recebemos vida. O texto não fica só aí. Erga-te, levanta o rapaz, segura ele pela mão, porque eu farei dele também um grande povo. Se aquela sombra ali trazia um desespero para Agar, a partir daquele dia, aquela sombra ficou marcada na vida de Agar, como Deus que dá vida, estabelece o propósito, faz o sonho voltar a viver. Eu quero profetizar que esse Deus está aqui, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Nós estamos debaixo da sombra de Deus, querido, aqui nesse lugar. Nós estamos debaixo da presença de Deus aqui nesse lugar, e eu quero crer que assim como Agar, Deus está nos encontrando aqui, e Ele está ressuscitando nossos sonhos, projetos. Ele está nos dando uma nova oportunidade de fazer romper com o Pai de multidões. Fala com quem está ao seu lado, Deus quer gerar a partir de você. Meu tempo está indo embora.
E eu poderia falar aqui da sombra de Elias. Elias corre e vai para debaixo de um pé de zimbro. Sabe como é que é o nome daquela sombra para Elias? A sombra da depressão. Elias fica todo perturbado. Elias está correndo de Deus. Para Elias é a sombra do desespero emocional. Quantas vezes nós não passamos por essa sombra, a sombra da depressão, a sombra do acabou para mim? Eu estou falando de um homem de Deus. Elias corre, ele tinha acabado de fazer fogo descer do céu, mas por quê? Isso está em 1 Reis, se não me engano, ou 2 Reis 19. Elias está correndo de Acabe, está correndo de Jezabel, com medo. O homem que fez fogo cair do céu, o homem do avivamento, o crente mais cheio da igreja da época. Não dá tempo nós falarmos de tudo aqui. Não dá tempo de falar desse estado de agonia que até mesmo um crente sincero pode passar. Sabe o que ele faz? Ele vai e ele pede Deus a morte. Mas a sombra para Elias, que era a sombra da depressão, para Deus, foi a sombra do renovo. Porque a Bíblia diz que chegou um anjo e disse assim: coma, levanta-se e vai. Coma, levanta-se e vai. Deixa eu te dizer, eu quero crer que nesses dias nós estamos debaixo de uma sombra, aonde aparece um anjo e ele vai nos dar de comer, ele vai nos dar de beber. O que é isso, pastor? É uma comida física. Para Elias era, mas para nós não. É a revelação da palavra. Para nós é o poder do Espírito Santo. Para nós é a graça de Deus. E eu quero te dizer, não acabou seu ministério, não acabou o que você tem ainda para fazer. Talvez a pandemia falou isso para muitas igrejas: vocês vão fechar, vocês vão acabar. Talvez isso aconteceu com a sua célula, mas eu quero profetizar, isso foi apenas um momento, mas debaixo dessa sombra onde a depressão veio, também virá um anjo e vai dizer: levanta, come e bebe, porque ainda tem um caminho para você trilhar, ainda tem uma história sobre a sua vida. Eu poderia falar da sombra, sabe de quem? De Jonas. Gente, é muita sombra. Jonas foi lá, pôs papocar, achando que Deus ia pôr fogo no povo, o povo se converte. Deus faz uma árvorezinha crescer, dá sombra para Jonas. Aquela, sabe como é que é a sombra? Aqui não tem esse tipo de crente, por isso que eu não vou nem pregar essa sombra. É a sombra do orgulho. Olha para esse irmão que está do seu lado. Não tem aqui isso não, é sombra do orgulho. Eu ponho papocar, eu sou o cara. Tudo, né, porque mim e para mim são feitas todas as coisas. Olha Jonas aqui. Jonas saiu, assentou-se num lugar a leste da cidade, ali construiu um abrigo. Aí versículo 6, então o Senhor fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra sobre a sua cabeça e livrá-lo do calor. E Jonas ficou muito alegre. Coloquei para bocar, Deus vai mandar fogo, eu estou aqui debaixo da sombra, a sombra do orgulho. Aquele crente santão, aqui não tem isso, nem em Pinheiros, lá em Patinga, como diz o apóstolo Valdir. Tem lá em Minas Gerais, aqui não tem isso não. Aquele crente que está abafando. Mas se para Jonas era a sombra do orgulho, se para Jonas era a sombra do orgulho, para Deus era a sombra da realidade. Deus nesses dias quer chacoalhar muito o crente para mostrar que não é por você, mas é por dele, por meio dele e para ele que são feitas todas as coisas. Você é apenas um servo, você é apenas um discípulo. Se ele mandar ir, você vai. Lembra daquele homem que diz assim: Senhor, eu tenho homens que me servem, e quando eu digo eles vão, e quando eu digo eles vêm, ele vem. Então basta uma palavra sua e tudo vai acontecer. Deus falou para Jonas: você está com raiva que eu fiz acabar a sombra que estava sobre a sua vida? Se você está tendo compaixão de uma árvore, eu não terei compaixão de 120 mil pessoas. Deixa eu te dizer, o mundo não tem que rodar em roda de você. Deus ainda tem uma geração inteira, Deus ainda tem sua rua inteira, tem Boa Esperança inteira para salvar. Meu Deus, tem muita sombra. Tem um aqui que vocês conhecem, Salmo de número 23, versículo de número 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu
está comigo. Sabe, queridos, não dá para a gente falar o contexto histórico, que era um lugar que realmente passava, e que tinha, quem podia, contratava mercenários para passar, porque senão perdia todas as ovelhas. E Davi sabia desse lugar, realmente na geografia de Israel existe esse lugar, não é algo figurado. Davi sabia disso. E a Bíblia mostra que Davi, com as ovelhas que ele saía, ele chegava, ele multiplicava as ovelhas. Mostra que não se perdeu nessa sombra. Por quê? Porque para muita gente, essa era a sombra do medo. Eles ficavam com medo dos mercenários, eles ficavam com medo de perder as ovelhas, mas para Davi não. Vem cá, pastor Alain. Para Davi, essa sombra não era a sombra do medo. Para Davi, essa era a sombra do livramento. Fala com quem está ao seu lado. Para Davi, era a sombra do livramento. Sabe, queridos, imagina que o pastor Alain aqui está simbolizando cada um de vocês. Eu, de forma bem humilde, eu estou simbolizando a presença de Deus sobre a sua vida. Existem lugares que seu pastor não vai passar com você. Existem lugares que sua mulher não vai passar com você. Existem lugares que seu patrão não vai passar com você. Porque esse lugar é um lugar para aumentar a sua intimidade. Porque Deus vai assim, ó. Porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Meu pai não está, mas Jesus está. Minha mãe não está, mas Jesus está. Meu filho não está, mas Jesus está. Meu discipulador não está, mas Jesus está. Meu pastor não está, mas Jesus está. O banco não está, mas Jesus está. Eu quero profetizar algo sobre a sua vida. E obrigado, pastor Alain. Se fosse para a gente colocar uma simbologia, a gente falaria que o sol da justiça, o próprio Deus, brilhava sobre o Pedro. E a sombra de Pedro, onde passava, curava. E vai doer um pouco aí para você, mas sem problema não. É para te gerar cura. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Às vezes nós ficamos indo de igreja em igreja, de culto em culto, apenas para que a sombra de Deus toque a gente. Mas sabe o que Deus tem para nós nessa geração? Não é só ficar vivendo debaixo da sombra, mas Deus também nos chamou para fazer sombra na vida de outras pessoas. Ei! O que você está fazendo no culto, na EBD, na célula, recebendo sombra, mas para chegar lá na sua casa e gerar sombra, para chegar no seu trabalho e gerar sombra, para passar na rua onde você mora e gerar sombra. Para de ficar só dependente de sombra. Vou no culto domingo hoje que eu preciso da presença. Eu vou nisso porque eu preciso. Para de ser um crente só consumidor e seja também um crente doador. Deus está colocando algumas coisas na nossa vida durante esse ano. Deus está melhorando algumas coisas em nós, porque Ele quer que a gente gere alguma coisa lá fora. Deus nos chamou para ser cheio do Espírito Santo. Deus nos chamou para ser cheio da graça, para nós não retermos, mas para que aonde a gente chegar. Por que Deus colocou dinheiro na sua vida? Só para você ficar andando de carrão e casona? Não, para servir o reino. Por que Deus colocou essa habilidade para falar na sua vida? Para quê? Para influenciar pessoas. Então use a sua rede social, não para falar mentira, não para ficar colocando, coisas erradas lá. Eu ia falar outra coisa aqui, mas sabe, querido, Deus te chamou para usar essa rede social, para ser bênção na vida das pessoas que passam lá. Se passar uma pessoa, seja bênção em uma. Se passar 100, seja bênção em 100. Se passar 1000, seja bênção em 1000. Deus colocou alguma coisa sobre a sua vida. Fala comigo assim: Deus colocou alguma coisa sobre a minha vida. Então, se para as pessoas fora era a sombra era a sombra da fama, era a sombra do homem, porque as pessoas achavam que isso vinha de Pedro. Não, essa sombra era a sombra do avivamento. Porque aonde o avivamento chega, ele produz resultados. Aonde o avivamento chega, querido, ele muda comportamentos e ele muda a vida das pessoas. Pedro, aonde chegava, aonde ele passava, as pessoas sentiam que dele saía virtude. Eu quero crer que nesses dias Deus está chamando a palavra e poder para que de nós saia virtude nesses dias.
para que aonde a gente passar, a gente possa deixar uma marca de Deus naquele lugar. As pessoas vão olhar para mim e para você e dizer: eu quero ser igual àquele irmão, eu quero ser igual àquela irmã, tem algo de Deus nela, deles há uma unção diferente, uma alegria diferente, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, é justiça, é alegria no Espírito Santo. As pessoas vão dizer: tem algo diferente nela, tem algo diferente nele, porque ele não vive só debaixo da sombra, mas ele está gerando sombra na vida de outras pessoas. Fala para 3 pessoas: Deus te chamou para fazer sombra. E eu tenho que terminar com a última sombra aqui. Vamos lá, não vai dar tempo para falar muita sombra não, né? Mas já está bom. Lucas 23, versículo de número 44. Essa é muito top, segura aí que você vai ver. Lucas 23, 44. Já era quase a hora sexta. Que hora é essa? Que hora é essa? Que hora é essa? Meio-dia o sol é o quê? Mais forte, sim ou não? Sim ou não? Sim. Já era meio-dia. Aí o que te diz? E escurecendo-se o sol, houve trevas, outras traduções, houve sombra sobre toda a terra até a hora nona. Que hora é a hora nona? 3 horas da tarde. Vou ler de novo. Já era quase meio-dia. Escurecendo-se o sol, houve sombras, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. No dia que Jesus foi crucificado, querido, uma sombra toma conta daquela geografia e de toda a terra. Naquele dia o sol não podia brilhar, naquele dia a lua não podia brilhar. Para quem tinha um BOzinho, como a gente fala, para quem estava errado, falou o quê? Essa é a sombra da condenação, acabou para nós. Muita gente olha para a pandemia e vê assim: acabou, já era, vai para o inferno mesmo, acabou para a gente. Quando as pessoas oraram e viram, já era, aconteceu. É um fenômeno muito... Imagina se tivesse internet naquela época, o povo tudo perturbado. Tem sol aí no Japão? Tem não. Tem sol aí na China? Tem não. Ei, tem sol aí no sul? Tem não. Mas é meio-dia, gente, tem que ter sol em algum lugar. Olha aí. Tem sol nos Estados Unidos? Não tem. Acabou. Condenação. O mundo está acabando. Basta ter um eclipse numa parte da terra, o povo fica com medo. Imagina, meio-dia, você está lá trabalhando, as irmãs fazendo aquela comida abençoada. Imagina o desespero. Meu Deus, eu tenho que pedir perdão. Jesus está voltando. É ou não é? Sombra da condenação. Mas eu quero findar com ele. Para muitos, sombra da condenação, mas para aqueles que creem em Cristo, era a sombra que gerava vida eterna, era a sombra do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Escuta isso aqui, vê se você empolga igual eu. A sombra dos cavalos de Marré, uma geografia de uns 100 metros. Zimbro, uma sombra de uma geografia de um raio de 9 metros. O vale da sombra, um período de 16, 18 quilômetros. A sombra de Pedro, coitado, dizem que Pedro era um tampinha, baixinho. Uma sombra de 1,40 m, 1,60 m. Não estou falando dos baixinhos aqui, viu? Mas no dia que o nosso Senhor Todo-Poderoso faleceu para salvar a humanidade, gerou sombra em toda a terra. Segura aí, segura só um pouquinho. Eu empolgo também, eu sou muito empolgado pregando, eu gosto. Não sei se você sabe, o centro do universo é governado pelo Sol. Se o Sol apagou, Marte não tem claridade.
Júpiter não tem claridade. Se Plutão existisse, não tinha claridade. A Via Galáctica não tinha. O universo não tinha claridade. Porque o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores morreu para fazer sombra sobre a nossa vida. Fica de pé. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. A sombra do Onipotente descansará. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor. O centurião olha para cima e diz assim: verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Se até o centurião reconheceu, porque nós, a igreja do Senhor, não vamos reconhecer que Ele é o Filho de Deus. Só quem precisa dessa sombra, sai do seu lugar e vem aqui na frente um pouquinho. Vem aqui na frente. A sombra está te guardando, vem. Muralhas, sonha as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala a montanha pra me encontrar. Derruba muralhas. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Traz luz para a montanha pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Deixa essa sombra tocar seu ministério. Deixa essa sombra tocar a sua família. Deixa essa sombra tocar a sua casa. Derruba muralhas, destrói as mentiras e pra me encontrar. Oh, Espírito de Deus. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem Deixa o Espírito Santo fazer sombra na sua alma. mesmo assim. Deixa o Espírito Santo mudar a sua vida e a sua história. Deixa a presença de Deus invadir o seu coração e tomar esse lugar mais escuro e trazer vida. Eu não sei se você está precisando da sombra da promessa, da sombra do renovo. Eu não sei se você está precisando da sombra da presença dele sobre a sua vida, do escape. Eu não sei qual é a sombra, se é a sombra do avivamento, eu não sei. Mas uma coisa é certa: esse é o ano da cruz, e na cruz converte-se todas as sombras, porque quando ele gera sombra, ninguém mais gera sombra. E aonde a sombra dele alcança, ninguém mais alcança. Então aquele que habita a sombra do Onipotente irá descansar, irá viver vida plena, porque a cruz tem o poder de gerar esse impacto na nossa vida. Verdadeiramente, esse é o Filho de Deus. Quando nós estamos debaixo da sombra do Onipotente, nós reconhecemos quem Ele é.
Quando nós estamos debaixo da sombra do Onipotente, nós reconhecemos o que Ele pode fazer por nós. Quando nós estamos na sombra do Onipotente, aquilo que não tinha mais jeito, a esterilidade, a falta de empolgação, a falta de paixão, volta sobre a nossa vida, volta sobre a nossa história e traz um impacto novamente. Eu quero profetizar que essa sombra está aqui nesse culto nessa noite, e Ele está alcançando cada um de vocês, e Ele está alcançando, Ele está trazendo um impacto sobre cada um de vocês. Aleluia. Pai, nessa noite nós nos achegamos ao Senhor, porque eu creio, Pai, que tudo o que precisamos está nas Tuas mãos. Deus, nessa noite nós nos achegamos ao Senhor e nos escondemos debaixo das Tuas sombras, porque nesse local, nesse esconderijo, nenhum mal, praga alguma chegará. E eu creio, Pai, que ao sairmos daqui nessa noite, nós sairemos renovados, avivados e cheios do Espírito do Senhor, para a glória do nome de Jesus. Aleluia. Dê uma forte salva de palmas, amém. Estenda as suas mãos. Pai, nós queremos, unido em fé, declarar que o nosso pastor, nossa pastora e os seus filhos, aonde eles estão, são tocados e renovados pelo Senhor nessa hora. Mas Deus, eu quero pedir que essa semana, ao andarmos, nós não andaremos mais como pessoas perdidas, fracas, desanimadas, mas nós andaremos como aquelas pessoas que a sombra do Senhor a acompanha por onde elas vão, e renovados, cheios do Teu Espírito, brilhando o sol da justiça, seremos como Pedro na rua de Boa Esperança. Nossa sombra vai curar, nossa sombra vai expulsar toda potestade e principado desse lugar, e a glória do Senhor vai brilhar mais uma vez nesse lugar chamado Boa Esperança, para a glória do nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida e vá no nome de Jesus. Aleluia. Que Deus te abençoe, querido. Mesma